Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, das disciplinas de Ciências dos anos iniciais, para as turmas de 1º ao 3º ano. Juntos, hoje, vamos aprender sobre a importância da água na vida das plantas. Mas antes, quero que pensem: como a planta consegue beber água? Será que ela sente sede? Que tal a gente descobrir juntos na aula de hoje? Venha comigo! Antes de começar a aula, algumas informações importantes para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e trabalha a habilidade em investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. O objetivo da nossa aula é compreender a importância da água para a vida das plantas. Que tal deixar a sua presença? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparecerá na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença em nossa aula. Venha comigo! Antes da gente falar das plantas, quero passar algumas informações importantes sobre a água. Sabia que ela está distribuída por todo o nosso planeta? Ela pode ser encontrada de 3 formas: na forma sólida, líquida e gasosa. Um exemplo de forma sólida é o gelo, igual apresentado nessa imagem aqui. Já na forma líquida, podemos citar a água que bebemos, água que está presente em rios, lagos e praias. Já na forma gasosa, é quando a água se transforma em vapor. Na natureza, podemos encontrar nas nuvens. Mas, quando seu responsável está preparando a comida, a água utilizada ferve, ela libera vapor. Já reparou na tampa da panela toda molhada? Isso é o vapor de água. Repare isso aqui, olha essa imagem saindo o vapor da água. Agora, vamos pensar. Será que a planta consegue beber essa água presente por todo o planeta? Já que ela não apresenta nem boca e nem se movimenta, quero que pensem. Vou te dar 15 segundos. A planta consegue adquirir água através de sua raiz, ou seja, ela sente sede, assim como a gente. Mas, como ela não possui boca, ela pega essa água através da raiz. Olha só a imagem, essa é a raiz. Falar que uma planta bebe água não é um termo correto. O certo é falar que ela absorve água, seja da água presente no solo ou pela folha. A água é muito importante para a planta, pois ajuda em sua hidratação e a produzir o seu alimento. Ela consegue essa água através da chuva e quando nós a molhamos. Por isso, se a gente tem uma planta em casa, devemos sempre molhá-la. Como falei, a planta tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Muito interessante, não é mesmo? Mas, você sabe como isso ocorre? Vamos descobrir? Ocorre através do processo de fotossíntese, que é quando a planta utiliza a luz do sol, mais a água para produzir o seu alimento. Por isso que, além da água, a planta também precisa de luz solar. Esse alimento é um tipo de açúcar que fornece muita energia para ela realizar suas funções. Agora, vamos ver como é o caminho da água pela planta? Ela vai retirar essa água lá presente no solo. Ela retirou essa água presente no solo,
vai passar pelo seu caule até chegar à folha. Viu que legal? É um caminho que auxilia no desenvolvimento de uma árvore. Se não houvesse essa passagem de água, a planta provavelmente morreria. É graças a essa condução de água que a árvore consegue produzir semente, frutos e a flor. E aí, estudante, já registrou sua presença? Se ainda não, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparecerá em sua tela e registre. Agora, quero saber uma coisa de vocês. Por acaso a planta transpira? Assim como a gente quando está muito calor? O quê? Você não sabe o que é transpirar? Nós transpiramos quando sentimos muito calor, como está acontecendo por esses dias aqui no Espírito Santo. Nosso corpo fica molhado e nós chamamos isso de suor. E agora que aprendemos, também podemos chamar de transpiração. Mas e aí? O que vocês acham? A planta transpira ou libera suor? Vou te dar um tempinho para pensar. Sim, a planta transpira, assim como a gente. Quando está muito quente, a planta libera água pela folha, como forma de diminuir o calor. Olha essa imagem mostrando as gotículas de água. Essas gotículas de água aqui é a transpiração da planta. Mas, sabe como podemos testar isso? O que você pode fazer? Pode pegar uma planta e cobrir ela com uma sacola, igual está presente aqui nessa imagem. Se você esperar em torno de um dia e retirar a sacola no outro dia, você vai perceber que essa sacola vai estar repleta de água. Essa água aparece porque a planta transpirou ou liberou suor, ok? Observe essa imagem como fica. Aí a gente vai retirar e vai ver as folhas desse jeitinho que está aqui. Viu como a água é de extrema importância para as plantas? Você sabia que as plantas vivem em diferentes ambientes, sendo classificadas em aquáticas e terrestres? Vamos conhecer um exemplo de planta aquática? A Vitória régia é um exemplo de planta aquática. Ela depende muito da água para existir. A Vitória régia vive toda a sua vida em rios, lagos ou lagoas. Se por acaso esses rios secarem, não teremos mais essa planta, o que não seria legal para o nosso planeta. A amoreira ou pé de amora é um exemplo de planta terrestre. Essa árvore dá um fruto muito gostoso, a amora. As plantas terrestres precisam da água para sua sobrevivência, mas não tanto quanto uma Vitória régia, que é uma planta aquática. Quero citar também, como exemplo de planta terrestre, o cacto. Já viram essas plantas por aí? É uma suculenta, um exemplo de cacto, e consegue passar longos períodos sem água, pois a acumula em seu interior. Podemos assim viver em ambientes muito secos. Vamos fazer agora um momento de leitura. Vou ler um poema com vocês. Vamos lá? O nome do poema é As Árvores, de Arnaldo Antunes. As árvores são fáceis de achar. Ficam plantadas no chão, recebem a luz do sol, pelas folhas e pela terra. Também bebem água, cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. Com base no que estudamos, qual é o assunto desse poema que eu acabei de ler para vocês? Vou te dar um tempinho de 15 segundos para pensar. Vamos lá?
poema são as plantas! Parabéns para você que acertou e para você que tentou também! Chegou a hora da gente realizar outra atividade. Dessa vez é sobre a fotossíntese. Vamos lá? A fotossíntese é a produção do próprio alimento através da luz do sol. Isso é importante para as plantas ou para um carro? Muito bem! Para quem respondeu, plantas! Para aqueles que tentaram, também! As plantas utilizam a fotossíntese para produzir o seu alimento, sendo muito importante para elas. Tal agora a gente ir para uma brincadeira de verdadeiro ou falso. Você terá que falar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Está preparado? Vamos lá? A raiz é por onde as plantas bebem água. Isso é verdadeiro ou falso? A afirmativa é verdadeira. Parabéns para você que acertou e para você que tentou também. A raiz é a parte da planta por onde ela bebe água. A água não é importante para a planta. Será que isso é verdadeiro ou é falso? A afirmativa é falsa. Parabéns para você que acertou e para você que tentou também. A água é muito importante para as plantas. Se não houvesse água, a planta morreria. Para finalizar, que tal você desenhar uma árvore e enviar uma foto dela para mim? Para receber o seu desenho, preciso que envie por meio do QR Code que aparecerá em sua tela. É só preencher o formulário e pronto, eu vou receber. Estamos chegando quase ao fim de nossa aula. Você já registrou sua presença? Se ainda não, peça ajuda ao seu responsável. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparecerá em sua tela. Mas antes, vamos relembrar uma pergunta que fiz para vocês no início da nossa aula? A pergunta foi a seguinte: a planta consegue beber água? Será que ela sente sede? Como vimos na aula de hoje, a planta precisa da água para sobreviver. E ela consegue beber água através da raiz. Assim como a gente, ela também sente sede. Se não houvesse água, provavelmente elas não existiriam. Já pensou como seria o mundo sem as plantas e sem a água? Horrível, não é mesmo? Seria péssimo ficar sem aquela sombra de uma árvore. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenha gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos!